Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem por aí. E como você viu, a ideia hoje é a gente falar sobre essas escolhas, né? Perca ou perda, ping-pong ou tênis de mesa, arco e flecha ou tiro com arco, né? O Brasil, de fato, né, perdeu nas Olimpíadas, tanto no tênis de mesa quanto no tiro com arco, nomes oficiais, ou tanto no ping-pong quanto no arco e flecha, né? E isso traz pra gente, né, uma tristeza e tal, mas o conteúdo aqui não é comentar o desempenho do Brasil nas Olimpíadas ou na Olimpíada, e eu faço um outro vídeo sobre isso, é, mas sim a gente trabalhar com essas escolhas, né? Então aqui eu começo já com você, pedindo para você fazer esse exercício, né? Você tem aí 7 frases, né? Escolha aí entre perca ou perda. Bom, dá uma pausa aí e escolhe. E vamos lá agora. Então, olha só. No primeiro, eu espero que nenhum atleta perca o respeito que conquistou até aqui. No segundo, lamento a perda de nossa equipe. No terceiro, não perca nenhuma oportunidade de aprender. No quarto, desejo que você não se perca em seus estudos. No quinto, depois de uma perda inesperada, o atleta se desestabilizou. No sexto, os técnicos consideraram que o carro teve perda total. E, por último, por favor, perca essa partida. Então, o que a gente tem aqui? Né? Para fazer essa escolha, ou você guardou é, de acordo com determinadas situações que você viveu ao longo da sua vida, né? Ou você entendeu e incorporou a ideia de que perca é uma forma do verbo perder. E perda é um substantivo. Né? Então, os conteúdos, né, que estão no entorno dessa escolha que você fez estão ligados à classe de palavras, à formação de palavras, e isso cai em vestibulares e concursos tradicionais. Né? Dentro do Enem, eles estão ligados, na prova de linguagens, né, a prova objetiva, estão ligados à habilidade 11, quando você escolhe principalmente ali entre ping-pong e tênis de mesa, mas aí, e arco e flecha e tiro com arco, ou a habilidade 27, quando você faz essa escolha entre perca e perda, por exemplo. Né? E a competência 1 da redação no Enem. Tá legal? O que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouco sobre aquilo que é a base, classes de palavras e formação de palavras, para que você tenha um bom desempenho na competência 1 do Enem e na habilidade 27 também do Enem. E claro, né, você ter um bom desempenho em vestibulares e concursos tradicionais. Tá legal? Então, olha só. Perda é um substantivo, tá? Ele é sinônimo de derrota, mas não é só derrota, né? Então, quando eu falo, por exemplo, né, que eu fiquei triste com a perda de uma oportunidade, não é a derrota de uma oportunidade, mas é que eu perdi uma oportunidade. Né? E aí eu espero que eu não perca mais oportunidades como aquela. Então eu fiquei triste com a perda, e aí vê que é um substantivo, porque dá nome para algo. Né? O substantivo é aquilo que dá nome para alguma coisa. E eu espero que eu não perca, né, mais oportunidades como aquela. E aí então eu tenho o verbo, né, e o verbo não é só o que indicação, estado ou fenômeno da natureza. Né? Então vamos voltar aqui um pouquinho, né, para a gente olhar para essas escolhas em que nós temos verbos. Espero que nenhum atleta perca o respeito que conquistou até aqui. No caso aqui a gente tem o verbo no presente do subjuntivo. Né? O subjuntivo indica uma hipótese, um desejo, tá? Uma esperança. Né? Então esse é o presente do subjuntivo, ele está ligado com o eu espero agora.
eu desejo agora. E é claro que o que eu espero agora, o que eu desejo agora, pode acontecer depois de agora, não é? Então, espero que nenhum atleta perca o respeito que conquistou até aqui, né? Desejo que você não se perca em seus estudos. Então, tanto aqui que eu coloco em itálico, tá vendo? Quanto aqui que eu também coloco em itálico, né? Nós temos o presente do subjuntivo, ok? Presente do subjuntivo. Aqui e aqui. Já depois, não perca nenhuma oportunidade de aprender. Eu estou te dando um conselho, né? Uma ordem. Né? Então aqui eu tenho o imperativo. Assim como aqui embaixo, por favor, perca essa partida. Eu tenho o imperativo. Agora, aqui eu estou te dando a ordem de não fazer algo. Tá vendo esse não aqui? Ó? Esse não aqui. Vou colocar em vermelhinho aqui, magenta, né? Então, imperativo negativo. Já aqui, né, eu estou pedindo para você fazer algo. Então, imperativo afirmativo. Tá legal? E agora, né, nesses outros aqui que eu coloco, perdão, aqui, esse aqui eu coloco em itálico. Esses outros aqui que eu vou colocar, vou deixar do jeito que tá. Eu só vou marcar em, se eu marcar em cinza vai ficar tudo, não vai ficar legal. Então, nesses outros, vou fazer o seguinte, eu vou jogar para o final. Ctrl X, fazer assim. Ctrl C aqui. Pronto. Você tem nesse primeiro conjunto, né, verbo. Nesse segundo conjunto, substantivo. Tá? E eu quero comentar aqui esse substantivo perda. Né? O substantivo perda é formado por um processo que nós chamamos de derivação. Então, existem processos diferentes de formação de palavras, né? E esses processos eu exploro todos em um vídeo específico de gramática, formação de palavras. Tá? Então, um dos processos é a derivação. E aí você tem diferentes processos de derivação, e o que entra aqui é derivação regressiva. Tá? Derivação regressiva é aquela em que a gente parte de um verbo, tá? De um verbo para um nome, tá? Para um substantivo. E aí, daí a gente entrar com a ideia de regressiva, porque o verbo é mais complexo do que o substantivo. Tá? E além disso, tem uma diminuição de tamanho. Tá? O tamanho da palavra que é originada é menor do que o tamanho da palavra que dá origem. A palavra que dá origem a gente fala de termo primitivo. E a palavra que é originada a gente chama de palavra derivada. Tá? Então veja só, o verbo derrotar, ele dá origem ao substantivo derrota. Não é uma derrota. Tá? Uma coisa interessante é que o substantivo, de maneira geral, vem precedido de um, de uma, tá? Ou de o, de a, vem precedido de artigo. Legal? Então, você tem derrotar, uma derrota. E aí, olha só, de derrotar para derrota, a gente tem uma diminuição de tamanho. Né? Derrotar, a gente tem essa consoante, esse fonema consonantal a mais do que em derrota. Né? De falar para fala, a gente tem essa consoante a mais do que em fala. Né? Então, falar, uma fala, a fala. Né? Analisar, uma análise, a análise. E aí você vê que não é simplesmente tirar o R. Né? É também, né, no caso aqui, trocar o A pelo E. Estudar,
estudo, vê que não é simplesmente então o estudo, um estudo. Incomodar, incômodo, o incômodo, um incômodo. Estimular, estímulo, o estímulo, um estímulo. E sempre perdendo um pedaço da palavra, né? Sempre diminuindo a forma. Então, regressiva é de verbo. Tá vendo aqui? Então, aqui a gente tem verbo para nome. Né? Então, sempre de verbo para nome. Aqui. Verbo. Opa, perdão. De verbo para nome. Substantivo. Né? Aí sempre de um verbo para um nome, de um verbo para um substantivo. E com essa diminuição de forma, né? Esse R caindo, mas não é simplesmente, não é apenas o R que cai. Aí, então, né? E aí uma coisa interessante de você sacar, né, é que nem sempre que aparecer fala, por exemplo, você vai ter um verbo ou um nome. Então, aqui a gente pode fazer algo assim também, né? Então, quando eu falo o Brasil sofreu uma derrota, é diferente de o Brasil derrota muitos adversários. Em qual dos dois aqui derrota é verbo e em qual dos dois derrota é nome? Pensa aí. Gostei muito de sua fala e você fala muito bem. Em qual dos dois fala é verbo e em qual dos dois fala é nome? Aí aqui nós temos derrota, que é nome, e derrota, que é verbo. Gostei muito de sua fala, fala, que é nome, e você fala muito bem, fala, verbo. Né? E aí, esse lance do perda, né? Então, um estudo, eu estudo, né? O estudar que dá origem ao substantivo estudo, caiu o R. Incomodar que dá origem ao substantivo incômodo. Eu já tive vários incômodos ao longo da minha vida. Estimular que dá origem, saindo R, a estímulo, e ver que não é simplesmente cortando R, né? Então às vezes é só cortando R, às vezes é cortando R e mudando a última vogal. E aí você fala, mas espera aí, cara. Em todos esses, a gente tem a manutenção do radical. Não é? Ó, que, né? Que, exato. Em todos a gente tem a manutenção do radical, a boa percepção. E aí, em todos eles, quando a gente vai falar do verbo no subjuntivo, a gente também tem essa manutenção do radical. Né? Tipo, eu espero que você derrote seus adversários, desejo que você fale bem, olha, analise tudo aquilo com cuidado, estude sempre com bastante atenção, né? Não incomode os outros ou incomode-se com a falta de respeito, estimule todo mundo a dar o seu melhor. Então,
esses verbos no subjuntivo, eles mantêm esse radical. Agora o verbo perder não, por isso que é não perca a cabeça. Né? Ou eu espero que você não perca a dedicação, não perca o estímulo, né? Ou por favor, perca essa partida para mim, me dá uma ajuda aí, vai? Né? Então o verbo perder no subjuntivo ele sofre uma irregularidade. E eu falo das formações do subjuntivo, do imperativo afirmativo e do imperativo negativo em outro vídeo, tá legal? Então é melhor eu parar esse vídeo por aqui, tá? Eu vou fazer um outro vídeo para esse vídeo já está meio longo já, né? Depois que eu fiz o roteiro aqui, que eu percebi que ia ficar um vídeo mais longo ainda. Então no outro vídeo eu comento as diferenças entre escolher ping-pong ou tênis de mesa, entre escolher arco e flecha ou tiro com arco, e conteúdos ligados à habilidade 11 do Enem, tá? E eu tenho também um curso específico sobre as habilidades do Enem, e ali eu falo mais especificamente, né, ao longo do curso, né, sobre cada uma das habilidades e o nível de proficiência das questões. Tá? E também nos outros vídeos eu falo mais detalhadamente sobre formação de palavras, sobre formação do imperativo, do subjuntivo. E aí nos vídeos do meu curso de gramática. Por enquanto, fica por aqui. É isso. Valeu. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.